Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos para que a gente possa, através de um silêncio exterior e interior, ir nos conectando com esse ambiente, com essa atmosfera, com essa vibração. Muito mais do que uma aula, uma reflexão, é um tratamento espiritual. Todos nós aqui estamos em tratamento espiritual. É o momento que nós nos desligamos do mundo lá fora e agradecemos pela oportunidade de aprender um pouquinho mais, principalmente em relação a nós mesmos. É o momento que a espiritualidade superior nos envolve em muita luz, em muita paz, em muita serenidade. E é importante que a gente esteja receptivo, que a gente esteja agradecido, tendo a certeza que nós não estamos aqui por acaso e que cada um de nós temos o porquê e o para quê de estarmos aqui. É um momento de confraternização, onde o plano espiritual e o plano material somos um só. Estamos no mesmo universo dimensional, de espíritos, buscando evoluir, buscando crescer, buscando a felicidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, o nosso codificador, e a todos os espíritos que, independente da sua denominação religiosa, estão buscando implantar o bem no planeta Terra. Que todos eles recebam o nosso abraço carinhoso. Que assim seja. E nós vamos trabalhar hoje uma frase de Jesus que todos vocês conhecem, mas nós vamos ampliar um pouquinho mais esse horizonte. Perceba que a ideia é essa, é ampliar um pouquinho mais o horizonte. Daqui a alguns séculos nós vamos ampliar ainda mais. Daqui a 1 milênio vamos ampliar e sucessivamente. Então,
As frases de Jesus são frases para serem estudadas ao longo dos milênios. E mesmo assim nós não vamos conseguir entender na sua totalidade. Mas vamos dar mais um passo nesse sentido. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, o que será que ele quis dizer com isso? Então a doutrina espírita, nos seus 7 princípios básicos, que não são princípios espíritas, são princípios universais, estudados a fundo pelo espiritismo. Então o primeiro princípio universal é Deus. Depois, imortalidade. O terceiro, reencarnação. O quarto, livre-arbítrio. O quinto, lei de causa e efeito. O sexto, o que nós chamamos aqui de mediunidade. E o sétimo, a pluralidade dos mundos habitados. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai, é a gente pegar esses 7 princípios e ampliar um pouquinho mais os horizontes em relação a eles. Então, veja, um dos princípios básicos é esse, dos 7. Assim como todos os seres, os mundos também evoluem. E por que os mundos evoluem? Porque os seres que estão sobre ele vão evoluindo e vão, de alguma forma, fazendo com que o mundo evolua. Então, os seres evoluindo, tudo evolui. Aí, uma vez, eu comentei com vocês, e a pergunta foi a seguinte: para que serve toda a matéria disseminada no universo? Vamos ver quem que vai lembrar a resposta. Só tem uma função: servir de morada para o espírito. Morada interna e morada externa. Então você tem naquela tríplice, um triângulo: Deus, Espírito e matéria. A trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Nós vamos estudar de forma separada, mas nunca estão separadas. De forma didática, eu vou estudar sobre Deus, eu vou estudar sobre Espírito, eu vou estudar sobre matéria, mas de forma didática, mas nunca estão separados. É um triângulo, tudo bem? Deus em cima. Então, para que serve toda a matéria das micropartículas atômicas às grandes galáxias? Servir de morada para o Espírito. Dá a oportunidade que ele cresça intelectualmente. Dá a oportunidade, porque a matéria e as suas leis que regem, do micro ao macro, é um conjunto de leis que nós só conhecemos uma parte delas, e à medida que ele for evoluindo intelectualmente, nós vamos conhecendo as outras partes dela, mas elas nos favorecem na evolução intelectual, não na evolução moral. Quem vai nos favorecer na evolução moral, utilizando a matéria, é um outro espírito. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se isso vai ajudar ou vai atrapalhar. Nós vamos ter que entender. Entre eu e Deus sempre existirá um intermediário. Sempre. Não existe a menor possibilidade de existir uma ligação direta. Não sempre existirá o intermediário. Sempre. Independente do degrau evolutivo que eu esteja, sempre haverá alguém que está no degrau de cima. Sempre haverá alguém que está no degrau de baixo. Deu para você entender ou não? Então tem uma frase que diz assim: procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. Procurei a minha alma, essência, e não o encontrei. Procurei o meu irmão e encontrei os 3. Entenderam ou não? Perceberam a necessidade do próximo? Só a partir do momento que eu colocar a caridade, ou seja, o amor em ação, é que eu vou descobrir Deus, que eu vou descobrir a minha essência, mas através do próximo. Então, entre eu e Deus sempre existirá um intermediário. E sempre eu vou precisar da matéria, porque é a matéria que vai me gerar condições para que eu possa representar, materializar o que eu sinto e o que eu penso. Entenderam? Então Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, isso faz parte da lei do progresso. Mas eu consigo enxergar isso por 3 ângulos diferentes. Eu vou enxergar essa frase, vou estudar essa frase por 3 ângulos diferentes. O primeiro ângulo é o ângulo científico. O primeiro ângulo que eu vou enxergar isso, pelo ângulo científico. Nós somos cidadãos do universo. Esse é um outro conceito, tá?
Nós estamos no planeta Terra, nós não somos o planeta Terra. Deu para você entender? Porque o planeta Terra é só uma escola, entre milhões e milhões e milhões e bilhões e bilhões de escolas, é uma delas, só uma delas. Então o planeta Terra é uma abençoada escola. Podemos ficar aqui por 10 milhões de anos, não tem problema. Mas o tempo é algo passageiro. Chega um momento que você evolui. Assim como o Emmanuel, na seguinte frase, fala assim: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há milhões de anos. Entenderam ou não? Já viraram poeira cósmica. Então, pelo lado científico, eu vou pensar no quê? Nos planetas, nos sistemas e nas galáxias. Planetas, sistemas e galáxias. Quantas galáxias tem no nosso universo? Conhecidas, são milhões. Conhecidas, até onde a astrofísica chegou, até onde a astronomia chegou, já confirmaram isso. Existem milhões de galáxias. Okay? Milhões de galáxias. Nós vivemos em uma galáxia que tem aproximadamente 13 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. O universo conhecido, o universo material. Então a astrofísica fala, o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A nossa Via Láctea, 13 bilhões de anos. A nossa Via Láctea. Por que será que ela chama Via Láctea? Tem um nome. Porque ela parece um disco meio leitoso, meio esbranquiçado. Vocês já viram foto disso? Com uns braços. Então ela parece um disco, realmente. No centro dessa galáxia pulsa. No centro da galáxia. Nosso sistema solar, estamos a 30 mil anos-luz distante do centro da nossa galáxia. Nós só vamos falar da Via Láctea aqui, que já é muito, ok? Então, nosso sistema solar. Então, nessa galáxia existem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Qual é a diferença entre uma estrela e um planeta? A estrela tem luz própria, o planeta não tem luz própria. O Sol é uma estrela, ok? Os planetas não têm luz própria. Então essa é a primeira diferença. Então a astrofísica já nos disse, existem 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Na Via Láctea. E um percentual pequeno, mas é um percentual, cada estrela tem o seu sistema de planetas, seu sistema solar. Ok? Dá para vocês começarem a imaginar isso? Eu vou precisar da imaginação de vocês hoje. Nós vamos imaginar a Via Láctea. Ela não é a maior, ela não é a menor. Tem várias, milhares de galáxias, cada qual tem seu desenho, a sua conformação. A nossa Via Láctea, que é um disco meio leitoso, por isso que chamou Via Láctea, ok? Leite. Ela é um disco que tem os seus braços. De ponta a ponta, de um extremo ao outro extremo, a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de distância. Então é um disco que tem 100 mil anos-luz de distância por 200 anos-luz de largura. Ok? 100 mil anos-luz. O que significa 100 mil anos-luz? 1 ano-luz. Como é que eu calculo 1 ano-luz? A velocidade da luz arredondando, para ficar mais fácil a conta, é 300 mil quilômetros por segundo. Ok? A velocidade da luz é 300 mil. Só corrigir nós temos de comprimento. Ela tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta, de comprimento. E de espessura, 200 anos-luz. 200 anos-luz. 200 anos-luz. Não é 200 mil anos-luz. É 200 anos-luz. Tá. Eu vou falando anos-luz, o que significa um anos-luz? Né? A velocidade da luz, por favor, luz vem da velocidade da luz, que arredondando é 300 mil quilômetros por segundo. O que significa isso? Eu vou na Lua em 1,2 segundos. De acordo com a teoria da relatividade. Exato. Então eu chego na Lua em 1,2 segundos nessa velocidade.
Ok? Então, se o nosso anjo da guarda vive no mundo da Lua, pode conversar com ele à vontade, vai demorar 1,2 segundos para chegar lá, nessa velocidade. Mas o que é 1 ano-luz? Se é 300 mil quilômetros por segundo, eu multiplico por 60, dá minuto. Multiplico por 60, dá hora. Multiplico por 24, dá dia. Multiplico por 365, dá um ano. 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros para quem fez a conta. 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros, 1 anos-luz em quilometragem. 100 mil anos-luz ela tem de comprimento. Sai o espírito primitivo e chega o espírito puro do outro lado. Não é assim ou não? Não dá para fazer essa conta? Se eu viajar a velocidade da luz por 100 mil anos, eu vou chegar de ponta a ponta na galáxia. Sai o espírito primitivo, chega o espírito puro do outro lado. 100 mil anos, veja, e 200 anos-luz de espessura. Então, a nossa Via Láctea tem essa dimensão. Nós estamos, se tem 100 mil anos, nós estamos 50 mil anos do centro, a 30 mil anos de distante do centro. Conclusão, vivemos na periferia. Ok ou não? Da nossa galáxia. Estamos a 30 mil anos, luz. São dados científicos isso. Então, nosso sistema solar está dentro dessa galáxia com essa dimensão, entre bilhões de sóis, maiores do que o nosso, menores do que o nosso, e um percentual pequeno desses sóis tem um sistema planetário girando em torno dele. Isso é uma morada, vocês concordam? Isso é uma morada. São os planetas físicos. Cada planeta é uma morada. Cada planeta fornece um tipo de experiência. Por exemplo, nós estamos aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Estou arredondando as contas, tá? 150 milhões de quilômetros. Nessa condição, a água fica em estado líquido. Por isso que a vida se desenvolveu com essa estrutura. Se fosse antes, seria vapor. Se fosse depois, seria gelo. Entenderam ou não? Então, Jesus, Cristo, colocou a 150 milhões de quilômetros distante do Sol para que a vida se desenvolvesse nessa configuração. Ok? Entenderam? Mas os planetas não têm vida. Tem. Todos os planetas têm vida. O problema nosso é que nós vamos buscar a vida de acordo com as nossas referências. Deu para você entender ou não? Então eu vou buscar de acordo com aquilo que eu sei de vida. Mas o que eu sei de vida? Está de acordo com o planeta Terra. Os outros planetas. Todos os planetas são habitados. Todos. Por espíritos. Todos os planetas. Existem planetas primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo? Já? Ela tem 4,5 bilhões de anos. Por 3 bilhões de anos houve todo um processo de evolução química, depois biológico, depois veio a vida. Então passou por isso. Hoje não é um planeta primitivo. Já entra na segunda categoria. Então quando a gente volta a falar da visão científica desta frase, eu vou olhar aqui, ó, no nosso sistema solar, tá? Nós temos lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Sedna, que ainda está em estudo. E Plutão não é mais considerado um planeta. Tudo bem? Esses são os dados científicos. Nós vivemos em um planeta, no nosso sistema solar. Então, todos os planetas aqui têm vida. O problema é que nós vamos buscar vida de acordo com a nossa referência. Por exemplo, Allan Kardec fala que a forma é mais ou menos a humana. O que ele quis dizer com forma mais ou menos humana? Existe ET? Se o ET tiver 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, é a forma humana. É a forma crucífera. Então, a humanidade espalhada pelos planetas tem a forma mais ou menos humana. Esse mais ou menos, ele quis dizer o seguinte: 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Mais adequado àquele planeta. Deu para você? As outras diferenças vêm de acordo da estrutura química e biológica do planeta. Entenderam ou não? Cada planeta tem a sua característica e os seres se desenvolvem de acordo com como nós, a característica do nosso planeta é água,
É água, porque 65 ou 70% é água. O nosso corpo, 65, 70% é água. Então se desenvolve sobre essas bases. Outros planetas têm uma outra base, então a vida se desenvolve de uma outra forma. Mas são espíritos, irmãos nossos, saídos da mesma fonte, aprendendo as mesmas lições, ok? De formas diferentes. Muda a forma, mas a lição essencial não muda. Então, analisando essa frase de Jesus, somente pela linha científica, nós vamos olhar que o nosso sistema solar, nós temos uma estrela chamada Sol, que nem a maior nem a menor, ok? Que é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. Cabe 1.300.000 planeta Terra dentro do Sol. Olha, interessante esses dados, né? Aí temos Júpiter, 318 vezes maior que o planeta Terra. Temos Saturno, 95 vezes maior que o planeta Terra. Isso... Oi? Fazer uma analogia, dizer que a mesma coisa que nós estamos estudando aqui, eles estão estudando lá, mas de forma diferente. De forma diferente. Eu não sei se é outro entendimento. Forma diferente. O entendimento essencial é o mesmo. Porque o amor é uma constante no universo. Né? Eu falo, como o amor é uma constante no universo material? Porque o universo ele é moral. Por que o universo é moral? Eu vou buscar em Leon Denis agora. Ele fala assim, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. O pensamento não é causa, o pensamento é efeito. E qual é a causa do pensamento? Qual é a causa dos nossos pensamentos? O sentimento. Ok? Qual é a causa dos nossos sentimentos? É a nossa essência. É a nossa essência. Então o universo ele é moral porque tem um ingrediente principal, o amor. Desde as micropartículas atômicas, as grandes galáxias, tudo está mergulhado no amor de Deus. Aí vem, o bem é ausência do mal? Não. O mal é a ignorância do bem, porque o bem está em todos os lugares. Deu para você entender ou não? Não existe ausência do bem, existe a ignorância do bem. Mudamos, porque aonde Deus não está? Aonde o amor não está? Então é a nossa ignorância que faz que nós criamos ilusões, e essas ilusões prejudiquem a nós mesmos primeiro, a outras pessoas, e essas experiências nos fazem crescer como seres humanos. Ok? Então veja, e por que será que 318 vezes Júpiter e 95 vezes Saturno? Quando a gente começa a olhar esses dois gigantes no nosso sistema solar, eles estão fazendo assim, e a Terra está aqui. Qualquer coisa que aconteça próximo, bate neles e não bate no planeta Terra. Porque somos muito frágeis. Qualquer meteoro maior acabaria com a vida no planeta Terra. Então esses dois gigantes, eles viram de tal forma que viram dois escudos protetores para um planetinha chamado Terra. Olha, interessante, porque nós somos extremamente frágeis. Qualquer meteoro poderia dizimar a vida do planeta Terra. Então tudo que acontece bate neles, mas não chega em nós. Deu para você entender ou não? É tudo muito calculado. Se começa a estudar um pouquinho de astronomia, você percebe que tudo é muito calculado. Tudo é milimetricamente calculado. Aquilo que a gente vai dizer a gravitação. Os dinossauros, ela perguntou dos dinossauros. Alguns estão até hoje na forma de répteis, por exemplo. Ok? Eles vão passar por várias mutações e eles ainda estão. Mas esses seres, princípios espirituais, são levados para mundos primitivos, onde eles são necessários. E eles continuam evoluindo. Deu para você entender ou não? Para mundos primitivos, necessário que eles comecem a habitar aquele mundo. É uma questão biológica. Ainda tem, não no planeta Terra. Alguns evoluíram, estão no planeta Terra. Se vocês já olharam para um crocodilo de frente, é um dinossauro aquilo. Não é assim? Tem outros animais que a gente olha e fala, mas isso é um dinossauro em miniatura. Mas tem toda a característica. Então, é um processo evolutivo. Todos os seres estão evoluindo. Todos os seres estão evoluindo. Então, nós estamos aqui, nessa condição, na ordem científica. Agora vamos pegar pelo ângulo filosófico. Tudo bem? Então, nós somos cidadãos do universo
O espaço é a nossa morada, o universo é a nossa morada. Nós estamos de acordo com a nossa escola. Okay? Nós estamos matriculados numa escola de acordo com o nosso momento evolutivo. De nada adiantaria hoje eu reencarnar no mundo primitivo. Vocês concordam ou não? De nada adiantaria. Muito menos reencarnar em um planeta muito evoluído. A gente ia fazer um estrago num planeta muito evoluído que vocês nem imaginam. Nós íamos verdadeiros estragos. Nós seríamos um contraste de lá. Um contraste. Então nós estamos exatamente de acordo com aquele planeta, de acordo com o nosso momento evolutivo. Tudo bem? E olha que interessante, né? O corpo humano adulto, tem aproximadamente 10 trilhões de células. O corpo humano adulto tem aproximadamente 10 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo físico pode ser um princípio espiritual evoluindo. Pode ser um princípio espiritual evoluindo. Nós teríamos 10 trilhões de princípios espirituais evoluindo no nosso corpo. Mas para eles nós seríamos uma galáxia. Entenderam ou não? Pararam para pensar nisso, né? Cada célula do nosso corpo tem estrutura suficiente para abrigar um princípio espiritual em evolução. Por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no rodapé, está escrito assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Veja, e uma célula é muito mais do que um átomo. Então, no nosso corpo, 10 trilhões de células, poderemos ter 10 trilhões de princípios espirituais começando o seu processo evolutivo na vida orgânica. Interessante isso, né? Olha como tudo faz parte de um todo. A palavra é um universo. A palavra é um universo. Vou pegar ela, vou quebrar ela no meio. Une de um lado, verso do outro. O que será que ela quer me dizer? Unidade, que se manifesta na diversidade, o universo, gerando a totalidade. Entenderam? Palavra universo. Unidade, que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. Amplia um pouco esse horizonte. Então, olhando essa frase pela forma científica, é estudar o quê? O planeta que a gente vive, o sistema solar que nós vivemos, a galáxia que nós vivemos, todas essas relações. Então, o mundo material, os planetas, sistemas e galáxias são moradas para o Espírito. São moradas para o Espírito. Ok? Perfeito? A questão filosófica, o universo espiritual. Agora não é mais material. Ok? Já entendemos que nós estamos fisicamente em algum lugar, de acordo com o nosso momento evolutivo. Mas olhando essa frase pelo ângulo filosófico, vou falar do planeta Terra, porque nós não temos informações de outros planetas, ok? Ainda. Por que não trouxeram as informações dos outros planetas? Porque primeiro eu tenho que entender o meu. Se eu não conseguir entender o meu, eles não vão trazer outras informações. Você lembra que eu comentei com vocês sobre a história do Lago da Sabedoria? Quem lembra dessa? Alguns sim, outros não. O Lago da Sabedoria é um lago imenso, 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 que você não enxerga o fim. Você não enxerga o fim, ok? Chama Lago da Sabedoria. Mas existe um anjo que cuida desse lago. E todos nós queremos sabedoria. Isso é inerente ao ser humano. Só que nós temos que passar por esse anjo. Necessariamente. E nós vamos ter que responder uma pergunta para ele. Ele só vai fazer uma pergunta. Nós temos que estar preparados para essa pergunta dele. Porque você vai chegar nele e falar, eu quero sabedoria. Ele vai falar assim, qual é o tamanho do seu recipiente? Entenderam ou não? É um lago imenso, que não tem fim, não tem profundidade, ok? Ele falou, pega a sabedoria que você quiser, mas ela será compatível ao tamanho do seu recipiente. Quer dizer, se eu não tenho vontade de aprender, eu não vou para lugar nenhum. Se eu tenho vontade de aprender, eu vou longe. Entenderam ou não? Então, o tamanho do recipiente significa a minha vontade de aprender. De aprender. Se eu for lá com uma xicrinha de café, é o que eu vou colher. Se eu vou lá com uma caixa d'água de 50 mil litros,
50 mil litros. Entenderam ou não? Então vai depender do tamanho do meu recipiente, vai depender da minha vontade em querer aprender. Qual é o tamanho da minha vontade? É o tamanho do meu recipiente. E está aberto a todos. Ele não está impedindo nada. Só que você tem que responder essa pergunta. Para você, nem tanto para ele. Nem tanto para ele. Tudo bem? Então, no universo filosófico, nosso planeta Terra, universo filosófico, tem 7 camadas espirituais. 7 camadas espirituais. Ok? 7 vibrações diferentes. A gente coloca em cima e embaixo porque nós precisamos dessa referência, mas não é em cima e embaixo, é tudo do lado, tudo bem? É que se fala do lado, confunde. Como nós somos seres tridimensionais, nós precisamos dessas referências alto, baixo, tempo, mas é só uma questão didática, ok? Então 7 camadas espirituais é como se fosse uma cebola cortada ao meio. Aí todo mundo fica fácil de imaginar. Camadas, vocês já viram uma cebola cortada ao meio? Camadas, ok? A primeira camada chama-se abismo. A segunda camada, abismo. Depois eu vou explicar. A primeira camada chama abismo. A primeira, ok? A segunda camada chama subcrosta. A segunda camada. A terceira camada chama crosta, onde nós estamos. Ok? A quarta camada chama-se umbral. A quinta camada chama artes em geral. A sexta camada chama amor fraterno. A sétima camada, diretrizes do planeta. E Jesus. Ok? Então ele não está em diretriz do planeta, ele está acima, no degrau de cima, que não é uma camada. Tudo bem? Então são 7 camadas. 7 camadas. O abismo, subcrosta, crosta, umbral, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. 7 camadas. 7 vibrações diferentes. Jesus, depois Deus? Depende. Se estiver no planeta Terra, sim. Jesus, depois Deus. Se ele estiver numa galáxia, já tem um Cristo galáctico. Entenderam ou não? Se ele está no planeta Terra, sim. Mas se ele estiver numa galáxia, já tem. Porque ele é um Cristo planetário, que foi promovido para Cristo solar. Mas existe promoção no plano espiritual, tá? Aguardem, pessoal. Aguardem. Existe promoção. Aí você tem o Cristo galáctico, o Cristo intergaláctico, e aí sucessivamente. Depende da posição que você tiver. Isso não tem fim. Isso não tem fim. A gente começa sendo o anjo da guarda de alguém. Tá? Mas por onde eu começo? Sendo um anjo de guarda de alguém. E aí eu vou subindo na escala. Tudo bem? Você só volta um pouquinho, Carlos. Pode falar. Nós sempre seremos um anjo de guarda. Não disse que nós sempre seremos. Começa sendo um anjo de guarda de alguém. Né? Então, o primeiro passo, o primeiro degrau é ser um anjo de guarda de alguém. Depois, um anjo de guarda de uma família. Já não é de uma pessoa, é de uma família. Depois, o anjo da guarda de um pequeno bairro, ok? De uma pequena comunidade. E aí, você vai subindo. Eu diria para vocês que o estagiário que acabou de chegar ali para trabalhar com Jesus, o estagiário, ele tem 1 milhão de anos de espírito puro. Olha que coisa chata. Ele já faz 1 milhão de anos que ele é um espírito puro. Ele chegou para ser estagiário. Tudo bem? Eu não vejo isso, não estou desanimando ninguém, estou? Não, né? É uma questão de paciência, né? É só uma questão de trabalho. É só um direcionamento, ok? Então o estagiário que está chegando hoje já faz 1 milhão de anos na nossa contagem de tempo, porque cada planeta tem a sua contagem de tempo, tudo bem? Na nossa contagem de tempo, ele já é o espírito puro há 1 milhão de anos. Ele está chegando agora para trabalhar. Os espíritos puros ficam na 7ª camada? Fica em amor fraterno. Cada pessoa tem seu anjo. Tem, cada pessoa tem seu anjo da guarda. Mas aí tem o espírito guardião, o espírito guia, o anjo de guarda e como é. Então vamos lá.
temos um anjo da guarda, tudo bem? Temos espíritos protetores. Não tem o espírito guia? Não, tem os espíritos que nos ajudam em outras tarefas. Em outras tarefas, tudo bem? Sempre teremos os nossos guias, pode ser chamado assim, outros espíritos vinculados a nós, mas por um tempo, por uma equação de tempo. O nosso anjo da guarda está vinculado a nós desde o momento do nascimento até o momento do desencarne. Mas ele não está grudado com a gente, tá, pessoal? Ele tem mais o que fazer. Se alguém acha que ele vai estar do lado, não está. Não está. Ele está ligado a gente. É como um pai e um filho. O pai não fica 24 horas por dia, ou a mãe, com o filho. Não tem como, vocês concordam? Mas não quer dizer que ele não esteja ligado ao filho. Ele não está fisicamente presente 24 horas por dia. Pode ser chamado o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Mas é um. E ele é assim, tem mais evoluído que a gente? Não, ele é um degrau acima. Um degrau só, ok? Um degrau só, ok? Um degrau só, ok? Ele é um espírito reencarnante também. Por exemplo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Que espírito seria o nosso anjo da guarda? Um de regeneração, vocês concordam? Alguém ligado à família. Sim, a nós e a família, mas é um degrau de cima. Por que o degrau de cima? Porque fala a nossa linguagem, entende as nossas situações, já passou pelos mesmos problemas não há muito tempo, ok? Então é mais fácil essa ligação com esse espírito, de um degrau acima. Mas não podia ser de 10 degraus acima? Ok? Não há compatibilidade. Deu para vocês entenderem ou não? Não há compatibilidade. Então sempre é um degrau acima. É o que a gente suporta. É o que a gente suporta. Tudo bem? Existe diferença dos anjos de guarda? Não, o anjo da guarda é um só. Existem espíritos protetores. Por exemplo, se você tem uma profissão. O anjo de guarda é diferente do meu. Ah, sim, sim. O meu, o seu. Sem dúvida. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Vocês querem transferir anjo da guarda? É isso, pessoal? Não, acho que não tem essas transferências. Ok? Nós temos um. Temos um anjo da guarda. E temos espíritos protetores. De repente você tem uma profissão. Você tem um espírito que está te ajudando naquela profissão. Ok? Naquela profissão. Você vai ter uma tarefa. Você tem um espírito te ajudando naquela tarefa. Não é o anjo da guarda. Deu para você entender ou não? O anjo da guarda, intelectualmente falando, às vezes nem sabe mais do que a gente, intelectualmente falando, mas moralmente sim. Mas a função dele não é nos guiar intelectualmente, é nos guiar moralmente, por isso que ele está no degrau de cima. Mas Jesus Ok? não vai interceder diretamente por nós? Ele sempre vai mandar alguém? Então, ele veio diretamente, ele encarnou uma vez, para servir de exemplo, ok? Ele intercede através do nosso anjo da guarda. As lições são as mesmas, porém traduzidas no nosso idioma, do nosso jeito, da nossa forma. Ok? Ele intercede sempre. Sempre. Mas ele coloca intermediários para facilitar o nosso entendimento. Entenderam ou não? Alguém mais próximo da gente. Alguém mais próximo. Por exemplo, o planeta de regeneração é para onde eu estou indo. Uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, um Frei Damião, um Nelson Mandela. Olha de onde eles vieram. É fácil entender esses espíritos? Não, eles são de regeneração. Se já não é fácil entendê-los quando eles estavam com a gente, quando eles estão com a gente, imagina o degrau acima deles. Oi? Mentores e anjos da guarda, qual? É tudo uma questão de nome, é tudo uma questão de nomenclatura aí. A palavra, hoje em dia a palavra mentor é uma palavra mais pesada, né? Uma palavra muito pesada, né? Então são espíritos protetores, orientadores e um anjo da guarda. Tudo bem? Às vezes ao longo de uma existência nós temos vários espíritos que nos ajudam em determinadas tarefas, mas é um único anjo da guarda. É o único anjo da guarda. Você pode dar o nome que vocês quiserem. E tem um detalhe, tá? Vocês já escutaram essa frase. Quando um suposto mentor fala assim, ele mandou, troque de mentor, tá? Porque o degrau de cima nunca manda nada.
Quem manda é o degrau de baixo. O máximo que o degrau de cima é sugerir, é aconselhar. Deu para vocês entenderam ou não? Meu mentor mandou, eu falei, se ele mandou, já troca de mentor, porque o mentor não manda. Quem manda é o obsessor, que às vezes põe a capa de mentor. Deu para vocês entenderam ou não? Então a forma que o degrau de cima age é sugerindo, é aconselhando, aí sim, mas nunca impondo. Veja, Jesus impôs alguma coisa quando ele esteve conosco? Ele obrigou alguém a fazer alguma coisa? Veja, eu estou falando de um Cristo que não obrigou ninguém a fazer nada, muito menos a segui-lo, respeitou o livre-arbítrio, respeitou o momento de cada um. Se o próprio Cristo planetário não agiu dessa forma, o que um mentor vai agir? Entenderam a diferença ou não? Agora, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor pode nos orientar, pode nos aconselhar? Sim, eles fazem sempre. Como um pai faz, uma mãe faz, um irmão mais velho faz, alguém mais experiente faz. Deu para você entender? De repente chega alguém mais experiente que você fala, a sua postura aí, ó, vai gerar isso. O que ele está fazendo? Te ajudando. Isso é o anjo. É um anjo. Às vezes encarnado. Assim, objetivamente, o mentor, qual é a função dele? Falando assim, relação... Nos ajudar. A princípio é nos ajudar. Organizar. Moralmente. Ok? Moralmente. Porque toda vez que eu não estava entendendo uma matéria e eu pedi ajuda para eles, eles indicavam um livro. Isso é grossura, assim, ó. Nunca deram a resposta pronta. Indicavam um livro. Pergunta para tal pessoa. Veja, era sempre um livro de estudo. Sempre. Ok? Então eles nos ajudam, mas eles não fazem por nós. Não fazem por nós. Se faz a indicação de uma outra coisa para você. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Eles sempre fazem uma indicação para que você... uma outra indicação para que você use. Sem dúvida. Isso eles fazem mesmo. Às vezes você vai dormir com uma dúvida, acorda, fala, nossa, agora eu sei onde procurar aquilo. Eles fizeram isso durante a noite. Quantas vezes fui dormir com dúvidas? Eu não acordei com as respostas, tá? Eu acordei para então eu vou tal lugar, vou buscar tal pessoa, vou conversar sobre esse assunto. Aí eu fui e realmente ali era um caminho, ok? E essas subdivisões para fins didáticos, pegando a frase pela linha da filosofia, pode ser dividida em 3: abismo em 3, subcrosta em 3, crosta em 3, umbral em 3. E é isso para fins didáticos, para fins de estudo. Umbral. Você tem umbral grosso, umbral médio e umbral fino, na faixa de umbral. Ok? As colônias espirituais, todas, estão no umbral fino. As colônias todas estão no umbral fino. Ok? Sabe? Os revoltados estão no umbral grosso. Aqueles que não querem ajuda, que ficam brigando o tempo todo. Você tem o umbral médio, que são aquelas pessoas que estão entre a revolta e a aceitação, e aqueles que já se aceitaram como doentes e precisam de ajuda, vão para o umbral fino. É uma questão vibracional. Deu para você entender ou não? Quem assistiu o filme Nosso Lar? Bem no início, ele estava no umbral. Aliás, não sei porquê, o espírita morre de medo do umbral. Como conceito, nós estamos querendo ir para planos superiores, certo? É um desejo natural nosso. O umbral serve para você deixar lá tudo aquilo que não serve para o plano superior. Umbral. Para que serve o umbral? Para deixar tudo aquilo que não serve para o degrau de cima. Mas é daquele jeito igual ao filme? É, daquele jeito igual ao filme. Né? Aliás, vou ser sincero para você, o filme está muito leve, está muito tranquilo, está muito sereno. Né? Porque você tem um umbral externo e um umbral interno. O umbral externo é uma projeção do umbral interno. Entenderam ou não? O que é umbral interno? Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, pessimismo, negativismo, maledicência. Isso é umbral. Isso é um umbral interno. Imagina eu projetando isso para fora de mim. Tem gente que não passa por isso, já vai direto? Para onde? Para as colônias.
Podemos ir direto para as colônias? Não. Mas o que determina é o tempo que você vai ficar. Deu para vocês? Eu posso passar por ali em questão de minutos, eu posso passar por ali em questão de séculos. Quem que vai determinar o tempo? Entenderam ou não? Se eu for um espírito violento, agressivo, magoado, ferido, vingativo, rancoroso, eu tenho que deixar isso em algum lugar. Se eu quero ir para o degrau de cima, tudo isso tem que ficar em um lugar. A crosta, é um dos departamentos do umbral, para quem não sabe. Isso que a gente vive aqui é um dos departamentos do umbral, materializado. Entenderam? Então, o umbral não é algo ruim. É para você deixar lá tudo que não serve para o degrau de cima. Esses sentimentos que eu relatei para vocês tem que ficar em algum lugar. Necessariamente tem que ficar em algum lugar. Aonde fica? No umbral. Aí não dependeria da vibração? Então, é a vibração. O que eu falei é a vibração. Vibrar legal, Então, se você vibrar legal, gostaram, pessoal? Se eu vibrar legal, ok? Quer dizer, se eu melhoro a minha vibração, é tudo uma questão de vibração. Entenderam ou não? Tudo é uma questão de vibração. Como está a minha frequência? Eu estou sintonizado com aqueles que vibram na mesma frequência. Por exemplo, por que nós viemos parar no planeta Terra? Eu não ia chegar nesse ponto, mas já que ela falou, boa coisa não somos. Não somos. Ok? Porque estamos na frequência. Mas existem espíritos encarnados entre nós que já vivem regeneração. Existem espíritos encarnados entre nós que já estão no amor fraterno. E aí? Mas estão entre nós, passando pela mesma problemática. Vocês concordam? O que muda? A vibração. Entenderam ou não? Eles têm dificuldades? Tem, como todos nós temos. Porém, como é que eles se comportam frente às dificuldades? Eles sofrem, eles choram? Sim, são seres humanos. Mas eles têm um fortalecimento interior porque eles estão numa frequência acima. Então nós temos que mudar a nossa frequência. Como? Uma sigla que vocês vão me ajudar. Educação centrada no Quase. Quase. Reeducação emocional centrada no alto amor. Isso, ele faltou. Então, ó, a letra R, reeducação emocional centrada no alto amor. Esse é o caminho. Emocional centrada no alto amor. Então o problema está fora? Ou o problema está dentro? No alto amor, no alto amor. E o que é o alto amor, considerando as 4 estações do ano? Em que estação se encaixa? No inverno, ok? Por quê? Aqui é só uma analogia. O que as flores fazem no inverno? Se recolhem e se acolhem. Na onde? Na essência. Entenderam ou não? Então para cada uma dessas Reeducação emocional centrada no alto amor. Isso. Ela está relacionada justamente à questão das estações primaveras. Da primavera não. No caso, o alto amor é o inverno das emoções. Das estações. Só fazendo uma analogia. Ok? Só fazendo uma analogia aí. O que acontece com as flores, nós pegamos esse exemplo e trazemos para nós. Então, quando o externo está tenebroso, está frio, o que as flores fazem? Se recolhem. Quando a nossa vida está passando por problemas, eu tenho que me recolher e me acolher na própria essência. Não é ficar terceirizando, justificando, brigando, xingando, que está tudo errado. Não. O mundo está certo como está. As lições são essenciais. Ok? Como nós somos planeta de provas e vibrações, provas e expiações, nós vibramos provas e expiações, por isso que nós viemos para cá. Ok?
com essas lições, é o nosso momento, ok? Então são de ordem filosófica, aonde está a nossa vibração? Dentro do mesmo planeta. Dentro do mesmo planeta, ok? O abismo é a mais densa, diretrizes do planeta é a menos densa, tudo bem? Ou é a mais leve de todas? É uma questão vibracional. Mais ou menos 8,5 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra. Todos estamos na mesma vibração? Não. Vocês concordam que não? Dentro de uma faixa, uns aqui em cima, outros aqui embaixo, a média, mas todos estamos nessa faixa, indo para a regeneração. E alguém está achando que regeneração é algo externo. Não é algo externo, é algo interno. Regeneração são espíritos que estão se regenerando os próprios sentimentos, as próprias emoções. Entenderam? Claro. Oi? Quando você diz que existe espírito de regeneração, Em nós é uma minoria, claro. aí no processo Num processo umbral, sim, passa por alguns minutos. Ok? Um espírito de regeneração desencarnado, ele fica no umbral por alguns minutos. E já chega onde ele está. Deu para você entender ou não? Por alguns minutos. E ele aproveita esses minutos para ajudar alguém. Olha que coisa chata. Ok? Ele aproveita aqueles minutos que ele está passando por ali para fazer alguma coisa por alguém. Então, onde nós estivermos, nós não podemos perder a oportunidade de sermos agentes facilitadores, não complicadores. Ok? Entenderam a questão filosófica dentro do próprio planeta? Onde nós estamos vibrando? Né? Então, processo de regeneração. Ordem espiritual. Então, é a questão científica, questão filosófica, agora a questão religiosa. Da mesma frase. Eu não saí da frase, tá? Eu não saí da frase. Que é a mais importante. Dos três pontos de vista, né? E ponto de vista nós sabemos que é a vista de um ponto, tem muita coisa para aprender, mas das três, ordem científica, ordem filosófica, ordem religiosa, qual das três é a mais importante? É a ordem religiosa. É a mais, as outras duas são importantes, mas essa é a mais importante. Por quê? Veja, são os departamentos da mente. A tua casa psíquica, o que é casa psíquica? É o que eu sinto, é o que eu penso. Ok? Primeiro eu sinto, depois eu penso. Então, a nossa casa psíquica determina a sua existência. Nós somos aquilo que pensamos. Pensamos aquilo que sentimos. Entenderam? Então, se você parar para analisar, a questão religiosa dessa frase tem a ver com o que eu sinto e com o que eu penso. Então, não importa exatamente em que planeta eu esteja, fisicamente falando, ou em que sistema solar, ou em que galáxia, fisicamente falando. Não importa em qual camada eu esteja fisicamente. Ok? Por exemplo, vamos voltar aqui na ordem filosófica. Espíritos extremamente rancorosos, extremamente violentos, extremamente estrategistas. É daqui que saem as ideações para uma guerra, é o abismo. Não é que eles provocam a guerra, eles despertam a vontade de quem está na crosta, mas são eles que sugerem a ideia. Tudo bem? Então são espíritos extremamente inteligentes, mas extremamente, que foram exilados de outros orbes, só para vocês terem uma ideia, ok? São extremamente estrategistas, extremamente inteligentes, extremamente rancorosos com Jesus. Eles têm uma mágoa de Jesus que vocês nem imaginam, ok? São extremamente vingativos. Então vocês imaginam que exército, vamos falar assim, né, de espíritos tem lá. Para contrabalancear, quem está lá com eles? Diretrizes do planeta. Deu para você o extremo da violência com o extremo da paz. Lembra que eu comentei com vocês, uma das primeiras aulas, que o nosso irmão, não tem que tratá-lo dessa forma, claro, até porque chamado Hitler,
ok? Ele está em tratamento espiritual fora do planeta Terra, ok? Porque existem milhões de espíritos caçando ele. Então ele está em tratamento espiritual, em coma, ok? E quem cuida dele é Mahatma Gandhi. Um pedido de Mahatma Gandhi diretamente para Jesus. Posso cuidar dele? Posso ser o enfermeiro dele? Então aí você fez um grande contraponto, né? É um contraponto. Deu para você entender ou não? Tudo é um contraponto. Exato. Então, quando a gente evolui espiritualmente, dá para imaginar os lugares que vão mandar a gente. Deu para você entender ou não? Para o lugar onde precisa da gente. Simples assim. Ok? Então, no universo todo existe um contraponto. Equilíbrios de força. Equilíbrios de força. Então, vejam, departamento da mente é um universo íntimo. Então, não importa se você está no planeta X, Y ou Z. Não importa em que camada você esteja daquele planeta. Como é que você está aqui e aqui. Deu para vocês entenderem ou não? Céu e inferno é uma questão de direção espiritual. Direção espiritual. Não é um local geológico, ok? Não é. Não é um local físico. Está dentro de nós. Veja. No sentido positivo. A nossa mente no sentido positivo, ok? Serenidade, harmonia, consciência tranquila, ideações edificantes, trabalho, estudo, veja, e etc. Então, quando você pauta a sua vida, pelo menos na maior parte do tempo, nessas ideias, você vai construindo um mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ó, você está construindo esse mundo dentro de você. Dentro de você. Não é fora de você. Ok? Se em contrapartida, de forma negativa, desordem íntima, culpas, pensamentos negativos, revolta, mágoa, desejo de vingança. Olha o mundo que você está construindo dentro de você, dentro da sua mente, é esse mundo que você está vivendo. Então uma pessoa pode estar extremamente feliz aqui e uma estar extremamente infeliz aqui. Deu para você entender ou não? Os dois estão encarnados, os dois estão no planeta Terra, os dois moram na mesma cidade, os dois estão sofrendo da mesma influência, mas um fala que é feliz e o outro fala que é infeliz. Entendeu? Qual é o fator externo que está determinando X ou Y? Nenhum, porque o fator externo está influenciando os dois da mesma forma, com a mesma entendimento. Mas um pega aquilo e transforma em algo positivo. O outro pega aquilo e transforma em algo negativo. É uma escolha. Livre-arbítrio. Aí tem uma frase, José Herculano Pires, no livro Concepção Existencial de Deus. Ele fala assim: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Deus, vou repetir a frase. Deus criou o livre-arbítrio por amor. Como tudo. Nós criamos a fatalidade. Fatalidade é aquilo que eles não conseguem explicar, tá? Mas fala que é a fatalidade. Não existe fatalidade. Existem forças e leis que nós desconhecemos. Então Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo. O que é o determinismo? É algo que vai acontecer. A lei de causa e efeito. O que significa isso, pessoal? Aquilo que eu planto, eu colho. Entenderam ou não? Isso é um determinismo. Qual que é o determinismo da natureza? O que você planta, você colhe. Então, na nossa mente, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Imagine que a nossa mente é um vaso com uma terra super, mega, hiper fértil. Dá para vocês imaginarem um vaso? Que dentro desse vaso você tem uma terra hiper, mega, super fértil. Qual é a função da terra hiper, mega, super fértil? Fazer germinar tudo que você coloca, sim ou não? A terra não vai perguntar que semente está pondo aí. Não cabe a terra perguntar que semente, vocês concordam ou não? A função dela não é perguntar que semente, é fazer germinar a semente que você colocar. Se você coloca uma semente boa, se você coloca uma semente ruim. Se você coloca... Oi?
Colocar o quê? Tiriri, ok? Então, se você quer, o tiriri é bom, né? Então, se você coloca uma semente de positivismo, se você coloca negativismo, deu para você entender como funciona? Então, isso fala, mas isso é uma fatalidade. Não, isso não é fatalidade. Isso é a lei de causa e efeito. Se você plantou uma semente negativa, vai nascer algo negativo. Se você plantou uma semente positiva, vai nascer algo positivo. Simples assim, ok? Simples assim. Então veja, a tua casa psíquica determina a tua existência. É a tua casa psíquica que determina a tua existência. É aquilo que eu planto. Eu tenho contrariedades, eu tenho dificuldades, todos temos. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Planeta de provas e expiações, nós somos contraditórios. Nós somos contraditórios, faz parte do nosso momento evolutivo. Okay? Mas à medida que as experiências vêm retornando, eu vou reavaliando, eu vou ressignificando, eu vou reconceituando. Olha, eu agi dessa forma e o resultado foi aquele. Se eu agir da mesma forma, o resultado vai ser igual. Entenderam ou não? Então não existem experiências negativas. Não existe experiência negativa. Eu li um livro uma vez, que achei muito interessante essa colocação do autor, que nós nunca, absolutamente nunca cometemos um erro na nossa vida. Deixa eu ver o que ele quer explicar por isso. Falei, não, porque se eu soubesse que aquilo era um erro, eu não tinha cometido. Entenderam ou não? Se eu tenho dois caminhos, e eu sei que o caminho da direita não vai dar em nada, se eu sei, eu pego da esquerda. Vocês concordam ou não? Mas enquanto eu não sei, ok? Então nós nunca cometemos um erro, porque se eu soubesse fazer melhor, eu teria feito. Eu não sabia fazer melhor. Entenderam ou não? Eu fiz muito mais por ignorância do que realmente por maldade, mas muito mais por ignorância. E aí eu entendi o raciocínio, é um raciocínio lógico. Porque dentre dois caminhos, se você sabe que o da direita é melhor, você vai pela direita. Mas como é que você sabe que o da direita é melhor? Às vezes eu tenho que pegar o da esquerda. Entenderam? Então a vida é essa sequência de caminhos que eu escolho de acordo com o meu momento, e aí me dá um resultado, em cima daquele resultado eu vou reavaliar. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Então o raciocínio é claro nesse sentido. Ok? Então o que nós chamamos de erro é muito mais ignorância de nós mesmos, do universo, do mundo, das leis, do que propriamente uma intenção. Pelo menos em 90% dos casos. Mas quando eu olho como um erro, como um aprendizado, é a história que eu já comentei com vocês, de pecado e salvação. Lembram disso ou não? Pecado é um desvio temporário de rota, como um GPS, ok? Isso é um pecado. Voltar na rota é a salvação. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Então nós vamos nos equivocando, porque não sabemos fazer melhor, mas a partir do momento que eu sei fazer melhor, eu não mais me equivoco naquele ponto. Naquele ponto. Tem outros pontos por aí. Tudo bem? Então veja, positividade e negatividade. É o mundo que eu carrego dentro de mim. É o mundo que eu carrego dentro de mim. Se vocês perguntarem para qualquer espírito de regeneração, se eles são felizes, eles falam, somos. E muito. E muito. Porque eles já entenderam o que acontece. Eles já entenderam o que acontece. Então, auxiliar o próximo, eles têm dificuldades, eles têm limitações, eles têm toda a problemática que nós temos, mas eles constroem a felicidade em cima deles. Entenderam ou não? Isso é uma postura. É os departamentos da mente. Allan Kardec, na classificação de mundos, falou, mundos primitivos são mundos materiais, mundos de provas e expiações, materiais e espirituais. Nós estamos numa transição. Mundo de regeneração ainda é material e espiritual, menos material e mais espiritual. Planeta de provas e expiações é mais material e menos espiritual. Mundos felizes, espirituais, mundos celestes, espirituais. Aí não preciso mais de mundos. Olha que interessante, eu não preciso mais de mundos. No momento evolutivo se dá em outros patamares. Emmanuel
Emmanuel, olha interessante essa colocação de Emmanuel. Veja, dentro de um mesmo mundo, eu vou falar do planeta Terra, 8,5 bilhões de habitantes. 8,5 bilhões de habitantes. Mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformadores, mundos hospitais, mundos prisões. Planeta Terra. Ele carrega tudo isso. Mas quem que vai definir se eu estou aqui ou se eu estou ali? Entenderam ou não? É um mundo hospital? É um mundo prisão? É um mundo reformatório? É um mundo universidade? É um mundo berço? É um mundo experiência? Quem que vai definir isso? Eu. E é interessante, e de acordo com os ciclos. Mas a gente pode dividir uma hora, a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Os ciclos da vida, considerando de 0 a 84 anos. Ciclos setenários. 07, 7, 14, 14, 21, até sucessivamente. Cada ciclo tem uma característica. Você tem até os 42, 41, 42, né? São 84, até 42 de forma ascendente, depois de 42 a 84 de forma descendente. E é interessante que são vários degraus olhando um para o outro. São as mesmas necessidades essenciais. As mesmas necessidades essenciais. Então, por exemplo, 0 a 7. O que uma criança de 0 a 7 está buscando? A sua independência, não é isso? Fazer as coisas sozinhos. O que uma pessoa de 77 a 84 está fazendo? Buscando a sua independência, fazer as coisas sozinho. Entenderam? Então, cada degrau olha um para o outro com as mesmas necessidades essenciais. Então, dentro desses ciclos, eu vou me classificando. Nessa fase é uma experiência, naquela fase é a universidade, naquela fase é um reformatório, naquela fase é um hospital. Então, a nossa vida pode ser dividida em ciclos setenários, de 7 em 7 anos, ok? E cada ciclo é um aprendizado diferente. Eu vivendo no mesmo mundo, com experiências diferentes. Olha que interessante quando a gente olha para tudo isso, baseado nessa frase de Jesus. Eu não saí da frase de Jesus ainda. Então, quando é que ele falou, quando ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai, o que será que ele quis dizer com isso? O que são moradas? Moradas físicas, moradas espirituais, moradas emocionais, moradas experiências, entendeu? Pode trocar isso por... Oi, Jackson? Posso trocar isso por oportunidade? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E aí a gente vai perceber que nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, certo? Okay? O perispírito é a forma, o corpo é a forma. Entenderam ou não? O perispírito é a forma. Então nós temos uma forma, modelo organizador biológico, também conhecido como MOB. Daqui a pouco eu não vou falar mais perispírito, eu vou falar de MOB. Tudo bem? O MOB, o que é o MOB? Modelo Organizador Biológico. Pode ser CEF, Centro Estruturador da Forma. É uma forma mais moderna de tratar a mesma coisa. Então, o nosso modelo organizador biológico é que vai dar toda a estrutura para que venha a forma que nós temos hoje. Deu para você entender ou não? E aí, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Vou desenhar um quadrado aqui, tudo bem? Um retângulo, desculpa, um retângulo, ok? Vai sair um retângulo. Eu vou colocar no meio desse retângulo a palavra assim, espírito reencarnante. No meio desse retângulo, espírito, nós vamos reencarnar, ok? 5 forças. 5 forças interagem em qualquer espírito que vai reencarnar. 5. Uma força vertical, então eu tenho um retângulo, eu tenho uma força vertical, dá para vocês enxergar isso? Chamado MOB. Eu tenho uma força horizontal desse lado, chamado pai. Eu tenho uma força desse lado, chamado mãe. Tudo bem? Então, na horizontal eu tenho 2 forças na face do retângulo. E tenho 2 forças, mais 2 forças na diagonal. Espíritos geneticistas, que vão ajudar na formação desse corpo, de acordo com a minha necessidade, e obsessores, que também vão interagir aí.
que também vão interagir aí. Até quando Jesus nasceu, Então Jesus também teve essas 5 influências. Teve o Mob, tudo bem? A herança do pai, a herança da mãe, genética, claro, só espiritual também, por que não? Ok? E espíritos geneticistas, que modelaram aquele corpo de acordo com aquela necessidade, e obsessores. Você acha que Jesus não tinha obsessores também? Milhões de espíritos não queriam a vinda dele. Milhões de espíritos. Do abismo e da subcrosta, que sabia o que ele ia vir. Por conta da evolução da Terra. Com a evolução do planeta Terra. Era necessário dar um salto. Por isso que ok? você tem espíritos que não gostam de Jesus. Sem dúvida, mas não tem nem dúvida. Ok? Muitos não gostam. E aí dessas 5 forças, qual é a força preponderante? Que eu chamo de 60%. Mob. Então, se eu quiser fazer a conta matemática, eu vou falar que aqui é 10%, aqui é 10%, aqui é 10%, aqui é 10%. Tudo bem? A parte de baixo varia o percentual. Mas a soma das 4, 40%. Tudo bem? Pode variar de caso para caso, mas a soma das 4 vai dar 40%. Mas o MOB é 60%. O que significa MOB 60%? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Entenderam ou não? Eu sou o que sou. Tem influências? Tenho. Mas se eu somar todas as influências, não chega a 60%, no máximo 40%. Então eu sou o que sou devido a mim mesmo. Entenderam ou não? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu posso ter todo tipo de influência, mas eu sou o que sou, não foi por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da sociedade, por causa disso, por causa daquilo. Não. Ok? Eles influenciam, mas não determinam. Não tem relação com a vida espiritual do pai e da mãe? Não, nós temos as relações, sem dúvida, mas não são eles que determinam quem eu vou ser. Tem os obsessores na formação. Sim, exato. As influências existem. Sempre vão existir, mas elas não determinam quem eu sou. Quem determina quem eu sou eu. Deu para você entender ou não? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu sou um herdeiro de mim mesmo. Eu tenho influência, sem dúvida nenhuma. Então, se eu sou parecido com meu pai ou com a minha mãe sobre alguns aspectos, é porque espiritualmente nós temos os mesmos gostos, as mesmas tendências. Deu para vocês entenderem ou não? Mas não foi ela ser assim que me deixou assim. Não, eu já era assim. Eu já vinha assim. Ok? Então, por exemplo, se você pega um pai e uma mãe viciados em alguma droga, seja qual for. Então, essa criança vai nascer com essa predisposição, a menos que ela também seja. Entenderam ou não? Se ela traz dentro dela essa característica, essa predisposição, isso vai somar. Deu para você entender ou não? Se ela não trouxer isso dentro dela, é só uma influência, que não vai determinar. E a predisposição vem de outra encarnação? Vem de muitas reencarnações. As predisposições vêm de inúmeras reencarnações. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Então agora não dá para culpar mais ninguém. Era tão mais fácil culpar as pessoas, né? Tão mais tranquilo, né? Não dá para culpar ninguém. Ok? Então o perispírito aqui, ó, ele é a forma. O corpo físico é a forma. E o corpo físico é uma morada para o espírito. Nosso corpo físico, aliás, para quem não sabe, o corpo físico é a menor prisão que existe, porque só cabe um espírito dentro. A menor prisão que existe é o corpo físico, porque só cabe um espírito dentro do corpo. Para o espírito é estar dentro de uma prisão, literalmente falando. Porque é um corpo muito denso, muito pesado. Num ambiente, planeta Terra, também denso, também pesado. Então, sem dúvida nenhuma que é um complicante, mas faz parte do nosso momento evolutivo, da nossa necessidade como seres humanos. Qual é a lição do século XXI? Sermos seres humanos, que nós nunca fomos. Fomos humanos, não seres humanos. Seres humanos, a gente vai aprender a ser seres humanos em regeneração. Mas para isso a gente tem que trazer essas necessidades de hoje, para eu passar a olhar tudo à minha volta de um outro jeito, para eu construir esse ser humano dentro de mim.
Então há muitas moradas na casa do meu pai. A minha casa psíquica é a mais importante. As outras são importantes, mas a minha casa psíquica é a mais importante de todas. Tudo bem? Entenderam? Só porque esse finalzinho. Não entendi, desculpa. No século XXI nós somos seres humanos. Essa é a proposta do século XXI. Por que a proposta do século XXI é seres humanos? Porque trazendo as necessidades para Desculpa. eles. Desculpa, não entendi. Eu trazer as necessidades para que eu possa Ser um ser humano melhor. Para mim, tá? Porque o século XIX, para si mesmo. Porque o século XIX e o século XX, nós desenvolvemos a asa da intelectualidade. Século XIX e século XX. O século XXI e o século XXII é a asa da moralidade. Entenderam ou não? Eu preciso fazer isso. Eu preciso equilibrar a outra asa. Uma está muito desenvolvida, a outra está atrofiada. É a asa da convivência, da moralidade, da solidariedade, da fraternidade. Eu preciso desenvolver isso. Mas para ser dois, eu preciso ser um primeiro. Eu tenho que fazer isso comigo primeiro. Entenderam ou não? Eu tenho que aprender a cuidar de mim. Não é egoísmo, isso chama-se auto-amor. É diferente. O egoísta só pensa em si. Só pensa em si. O auto-amor também pensa em si. Entenderam a diferença ou não? O egoísta se fecha, o auto-amor se abre. Essa é a diferença, ok? Quem está trabalhando o auto-amor está expandindo. Quem está trabalhando o egoísmo está contraindo. É uma escolha, ok? Mais alguma pergunta? Agora, eu achei muito interessante a pergunta, desculpa estar trabalhando. Não, fica tranquilo. Na primeira aula, com vocês, eu achei que era uma direção, educação emocional centrada No auto-amor. no auto-amor. Só para ver o que de Reeducação emocional centrada no amor é o mesmo de reforma íntima. Ok? É o mesmo, agora mais olhando para si. Para si. Tem uma frase de Jesus, eu já cheguei a explicar isso para vocês, que ele disse assim, para a época. E tinha que ser dessa forma para a época. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ok? Essa frase para o século XXI tem que ser invertida. Tem que ser, necessariamente tem que ser invertida. Mas por que ele não trouxe invertido há 2000 anos atrás? porque nós precisamos passar por isso. Exato. Então hoje eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Amando a mim mesmo, eu consigo enxergar o próximo. Como enxergo a mim mesmo, enxergando o próximo, eu chego a Deus. Mas há 2000 anos atrás, não teríamos a mínima condição para pensar dessa forma. Ok? Então o que falta para o mundo hoje, para a humanidade? Auto-amor. O que falta é auto-amor, auto-respeito, auto-consideração, auto-carinho, auto-perdão. Veja, a maior dor de um planeta Terra é a dor ilusão, a auto-ilusão. A maior carência do planeta Terra é a carência afetiva, auto-afetiva. A pior droga que existe é a mentira, a auto-mentira. O maior desafio é o perdão, é o auto-perdão. Então nós temos 4 situações para trabalhar dentro de nós. A maior dor é a dor ilusão, a auto-ilusão. A maior carência é a afetiva, da auto-afetividade. A pior droga é a mentira, da auto-mentira, ok? E o maior desafio é o perdão, é o auto-perdão. Esse é o desafio do século XXI e do século XXII também, ok? Quem entrar com a reforma é isso. Reforma isso. Você diria que seriam os 2 próximos grandes desafios da humanidade é ela conseguir trabalhar esse conjunto da educação Emocional centrada no auto-amor. É o maior desafio. É um desafio e tanto. É uma briga boa, é uma guerra boa, necessária. Necessária. Nunca fizemos. É hora de começar. Ok? Imediato. Para ontem. Vou fazer uma prece de encerramento. Ok? Então vamos, nesse momento, agradecer aos nossos anjos da guarda aqui presentes, aos nossos espíritos familiares, protetores, amigos, companheiros, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, a todos aqueles que de alguma forma estão conosco
O nosso muito obrigado a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo. Mas a qualidade de vida depende de nós. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas. A toda a espiritualidade amiga. Allan Kardec, o nosso codificador. A Chico Xavier, a Divaldo, a tantos outros que estão nos ajudando a entender um pouquinho melhor sobre nós mesmos. A essa casa e todos os seus trabalhadores e pela estrutura material que nos oferece. A nós, aquelas pessoas que estão à nossa volta e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.